Estamos no Horizonte, seus loucos pro futebol americano. Como é que vocês estão? Tudo bem aí com vocês? Como passaram desde o último vídeo na semana passada? Começamos a NFC, as previsões para as campanhas da NFC na semana passada com a Leste e a Norte. Hoje vamos continuar com o Sul e o Oeste. Sim, vamos encerrar as previsões para a NFL, as campanhas de cada time na NFL nessa semana aí. E aí vamos aí ver o que vamos fazer para as próximas semanas paradas da NFL, porque essa off-season tá meio lenta, né? Mas por alguma coisa, se alguma outra notícia tiver acontecendo aí de urgente, a gente aparece aqui nos shorts para avisar vocês e para deixá-los informados devidamente. Por enquanto, vamos só com as previsões, diferente do que aconteceu com os vídeos da NFC, que teve algumas notícias divulgadas antes dos vídeos. Mas antes de tudo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, compartilhe e comente, porque isso vai ajudar bastante o canal. Já fizeram tudo isso? Estão prontos? Então vamos embora? Solta a vinheta. Vamos começar com o Tampa Bay Buccaneers, o time que venceu esta divisão no ano passado, a NFC Sul. O Buccaneers, se eu não me engano, terminou com 10-7 e nesse ano eu estou colocando 10-7 novamente. Mais uma vez, um pouco de equilíbrio dentro desta divisão, só que um equilíbrio não assim para melhor, tá? Um equilíbrio mediano para baixo, porque é uma das franquias mais fracas, mas esse ano já está bem mais, parece que está muito mais positiva a situação dentro da franquia do que no ano passado, porque para mim vai ficar 10-7 para os Buccaneers, sim, derrota contra Falcons, Texans, 49ers, Lions, Bills, Rams e depois contra os Panthers dentro desta temporada regular. Curiosamente, a maioria das derrotas vão ser consecutivas. As derrotas contra Falcons e Texans, semana 1 e 2, contra 49ers e Lions, 6 e 7, contra Bills e Rams, 11 e 12. Depois uma derrota isolada na semana 16 contra os Panthers. Bem, uma campanha mais ou menos o mesmo padrão que vem acontecendo com os Buccaneers nas últimas 2-3 temporadas. A diferença é que 3 temporadas atrás eles não foram para os playoffs, nas últimas 2 eles foram vencendo a divisão. E nesse ano acho que vencem de novo, ok? Então 10-7, Buccaneers na pós-temporada, novamente como campeã de divisão aqui na NFC Sul. Vamos para o Atlanta Falcons, que foi segundo colocado no ano passado, e esse ano talvez fique como segundo ou terceiro, já vamos descobrir o porquê, talvez seja o terceiro, porque eles vão ficar com a campanha 9-8, novamente. Pô, Isaac, mas eles melhoraram a defesa, contrataram aí, trouxeram pass rusher, ok, melhoraram a defesa. O ataque tem peças muito boas ainda? Tem. A OL, para mim, inspira confiança? Não muito. E o Michael Penix Jr., querendo ou não, ele é um novato ainda, só teve 3 jogos no ano passado, 3 touchdowns, 3 interceptações, o que é uma amostragem curta para a gente entender o que pode ser ele neste ano, mas eu não espero grande coisa muito por conta de Raheem Morris, o head coach, e a comissão técnica como um todo. Tá? Então não inspira tanta confiança e eu acho que isso vai limitar muito o próprio Michael Penix Jr., como vem limitando os demais jogadores que eram grandes promessas. Talvez a grande salvação ainda seja o Bijan Robinson, a grande salvação. Fica aquela esperança de Kyle Pitts ainda estourar ou do Drake London ser a grande peça do ataque, mas fica essa dúvida ainda. Tem habilidade? Tem. Tem capacidade? Muita. Mas eu coloquei derrota contra os Vikings, Panthers, Bills, 49ers, Jets, Buccaneers, Cardinals e Rams. Essas últimas 3 derrotas consecutivas na semana 15, 16 e 17, que é justamente isso que eu creio que vai complicar de vez a vida dos Falcons na busca por pós-temporada. E como, por exemplo, na NFC Norte vão ter 3 campanhas de 10-7 na minha previsão, isso eliminaria os Falcons de pós-temporada e só classificaria os Buccaneers porque eles seriam os campeões da divisão. Vamos então falar do Carolina Panthers, o time da Carolina do Norte, que vai, para mim, ter uma campanha de 9 vitórias e 8 derrotas. Pois é, já tá exagerando de novo? Assim, não tô exagerando não. Tá? Eu acho que vai ser surpreendente? Vai. Vai ser extremamente absurda? Não.
Por que ele não manteve a comissão técnica? Bryce Young deu uma boa melhorada na segunda metade do ano passado, né, da temporada passada. A ida dele para o banco no ano passado foi crucial e a manutenção de Andy Dalton como quarterback reserva talvez seja crucial para que Bryce Young continue evoluindo, porque a reserva dele no ano passado, né, quando Dalton assumiu a titularidade, talvez tenha sido primordial para ele entender que ele não estava jogando nada e que ele precisava mudar alguma coisa, e funcionou. O time não ganhou muita coisa no ano passado quando ele voltou? Não ganhou, mas melhorou o seu jogo, começou a dar trabalho que não dava antes. Consequência, faz com que as esperanças nesse quarterback, no Bryce Young, sejam um pouco maiores, inclusive em mim, que não sou um torcedor da franquia, todos sabem que eu sou 49ers, apesar de estar aqui com a camisa dos Patriots, mas, porém, todavia, eu acho que existe esperança no fim do túnel para a franquia da Carolina do Norte. Eu coloquei aqui derrotas para os Cardinals, Patriots, para os Bills, Packers, Falcons, 49ers, Seahawks e Buccaneers. Algumas dessas derrotas podem se tornarem vitórias dependendo de como for a situação? Sim. Tudo depende de contusão, tudo depende de evolução ou não do time em todos os aspectos, como novas jogadas, desenvolvimento de rotas dos recebedores, dos próprios running backs. Os running backs da franquia que não são assim lá grande coisa, mas são bons, né? Chuba Hubbard mesmo, ele é um cara que é subestimado, eu acho ele um bom running back. Você tem ali novos recebedores que foram trazidos na intertemporada aí. Então existe um fio de esperança para o time da Carolina do Norte conseguir aí pelo menos uma campanha positiva e começar a se afastar daquele pavor de ter que começar tudo de novo com um novo quarterback. Pode ser que eles optem por um novo quarterback num curto período de tempo? Pode, vai depender tudo da evolução nos próximos, vamos colocar aí, 2 anos do Bryce Young. Estou colocando aí 2 anos sendo bondoso, porque se ele melhorar muito bem esse ano, você pode estender para mais tempo aí essa data, tá? E vamos partir para o New Orleans Saints. E torcedores do Saints, sinto muito, mas eu consigo enxergar um tank total nesse ano. O que para o torcedor, apesar de triste, possa dar um fio de esperança quanto à questão de posição de draft e a chance de mandar embora boa parte do front office que tem feito sim um trabalho ruim nos últimos anos. O trabalho que funcionou muito bem na primeira metade da década passada não tem funcionado nessa última década, da segunda metade da última década para cá. Então é muito provável que um tank force mudanças drásticas, não só dentro do time, mas dentro também do front office. Creio que o novo head coach sofra uma demissão com isso. É possível, porque se um novo general manager chegar, talvez ele queira trazer também um novo head coach. Talvez, porém, todavia, entretanto, isso não é 100% garantido. Mas eu creio que vai ser aí 100% de derrotas para os Saints, porque sinceramente não consigo ver futuro nessa franquia. E eu acho que é um time bem, mas bem ruinzinho para esse ano. Eu acho que é o pior time do ano e é o grande candidato a first seed ou first pick do draft 2026. Tem ali os Giants como forte candidato, mas os Giants eu creio que tem muito mais chance de reverter a situação da campanha que eu coloquei esse ano para eles do que os Saints. Os Saints eu acho que é muito difícil reverter. 1 vitória, 2 vitórias no máximo? Ok. Mais que isso, não. Tá? Já com os Giants eu posso entender se tiver 3, 4 vitórias, 5 vitórias. Eu posso entender porque eles até têm um elenco melhor e um head coach já, por pior que você ache que Brian Daboll seja, um head coach que é mais provado dentro da NFL. Tá? No caso do Saints, não tem isso. Então, torcedores do Saints, sinto muito, mas eu acho que vai dar um tank, que talvez muitos torcedores entendem como algo necessário para mudanças drásticas. Quem sabe, né? Vamos para a NFC Oeste falar aí do Los Angeles Rams, que ganhou a divisão na temporada passada, e pode ser que ganhe essa temporada? Pode. Vamos ver daqui a pouco como ficaram aqui as nossas campanhas para esses 4 times da NFC Oeste.
Os Rams aqui eu coloquei com a campanha de 11-6, com derrotas para Eagles, Ravens, Jaguars, 49ers, isso jogando fora de casa, Panthers e Seahawks. Tá? Então 6 derrotas aqui aceitáveis. Essa do Seahawks pode não acontecer? Pode, eles podem ficar com 12-5. Nada surpreendente, tá? Mas são jogos que vão dizer o quanto essa divisão está desequilibrada ou possa estar se equilibrando um pouco mais. Então eu entendo que os Rams ainda têm chance de ganhar sim a divisão, só não sei se isso vai acontecer, nós vamos entender o porquê daqui a pouco. Vamos para Seattle falar do Seahawks, que esse ano os torcedores vão ficar bravos comigo, né? Eu coloquei aqui 6-11, não é clubismo, gente, mas aqui eu fazendo a campanha das outras divisões, teve jogos, principalmente alguns fora de casa, que eu entendi como passíveis de derrota para a franquia. Eles já vão começar bem vencendo o 49ers na semana 1, mas aí eu coloquei 6 vitórias, 11 derrotas, vocês vão ficar bravos comigo, eu sei. É passível de ser totalmente o contrário? É bem possível que seja o contrário. Mas ali eu coloquei vitórias apenas contra o 49ers na semana 1, contra os Saints na semana 3, contra os Cardinals na 10, contra Colts, Rams e Panthers na 15, 16, 17 e derrota contra os 49ers na última semana. É um placar, é uma campanha que eu não estou assim 100% confiante no que eu estou dizendo. É muito pelo que eu fiz nas outras divisões que vão enfrentar aqui o Seattle Seahawks. Mas, porém, todavia, é a minha visão hoje, dia 2/7 do ano de 2025. Diga aqui nos comentários e me xingue com benevolência, por favor. Seja bonzinho comigo. Vamos para a Arizona falar dos Cardinals, que eu coloquei campanha 8-9, campanha negativa, não muito diferente do ano passado, tá? 8 vitórias, 9 derrotas, vitórias contra Saints, Panthers, Seahawks, Titans, Colts, Packers, depois 49ers e Falcons. Eu tô colocando aquela velha máxima da segunda metade da temporada ser a metade de queda livre de Kyler Murray, mesmo que ele esteja 100%. É aquela história de que ele sempre tem uma segunda metade da temporada muito abaixo daquilo que vai ser a primeira temporada, ou a primeira metade. Eu coloquei aí da semana 9 até a semana 9 apenas 2 derrotas, e da semana 10 em diante apenas 2 vitórias. É algo possível de acontecer, tem acontecido desde que Kyler Murray assumiu a franquia aí como quarterback, exceto a primeira temporada do... Era do Staley? Era o Staley? Não, o Staley era do coordenador ofensivo dos Commanders. Esqueci o nome do infeliz. Bem, vocês sabem o que eu tô falando. O ex-head coach da franquia, logo no seu início de trabalho, conseguiu lá uma campanha, começou 11-0 e depois caiu. A partir desse ano, do ano seguinte, foi só meio a meio. Uma primeira metade boa para mais ou menos, uma segunda metade mais ou menos para ruim. E vem sendo assim com os Cardinals. Caso Kyler Murray permaneça saudável, pode ser que isso mude? Pode. Mas mesmo com ele saudável, não creio que seja tão drástica uma mudança desse nível para o Kyler Murray. Mas aí, você, torcedor dos Cardinals, que conhece muito mais a fundo o elenco dos Cardinals, pode ser diferente esse ano? Diga aqui nos comentários. E por fim, vamos falar do San Francisco 49ers, que foi o saco de pancada da divisão no ano passado. Né, se não me engano, foi 6-11 ano passado a campanha do 49ers. Esse ano, eu coloquei um 13-4. Não estranharia se fosse um 11-6, mas de acordo com o que eu fui colocando aí, campanha por campanha, 13-4 para mim tá de bom tamanho, talvez um pouco exagerado, mas classificando o 49ers como campeão da divisão. Derrotas apenas para os Seahawks na semana 1, para o Rams na semana 5, para os Texans na semana 8, para os Cardinals na semana 11 e depois vitórias consecutivas até a semana 18. O que pode dar errado para o 49ers? Lesão. Voltar a ser chamado de Lesioniners. Tá? Se as lesões afundarem o time, aí tudo isso muda drasticamente. Nós não tivemos novelinha de renovação contratual. Todas as renovações que aconteceram e extensões contratuais foram rápidas, principalmente a do Brock Purdy, que poderia demorar muito mais tempo. A do George Kittle foi rápida.
e a surpreendente extensão contratual do Fred Warner, que foi rapidíssima. Trouxeram peças, vamos assim, para nós torcedores do 49ers, de cunho muito duvidoso, principalmente na metade final do draft. Esse draft foi muito mais duvidoso que no ano passado. E no ano passado nós tivemos peças excelentes. É torcer para que o front office do 49ers esteja certo naquilo que eles observaram dos jogadores que escolheram. É o que a gente espera. Como diz o Kurt, pelo CNPJ, eu acho que não vai. Pelo CPF, eu quero que vá bem. É lógico, como torcedor eu quero que vá muito bem. Mas vai depender tudo do fator contusão dentro do 49ers. Saleh voltou, a defesa pode ser muito mais explosiva, o que pode garantir jogos para o 49ers. Essa é uma das maiores certezas hoje para o torcedor e talvez para qualquer outro analista de futebol americano. Porém, a linha ofensiva deficitária ainda é a maior dúvida, o que pode preocupar, principalmente se o Brock Purdy continuar mais ou menos, não é continuar mais ou menos, ele até foi muito bem ano passado, mas ano passado ele foi mais errático. E alguns dos erros se deu porque a linha ofensiva não conseguia proteger e ele era pressionado, e sob pressão, geralmente quarterbacks que são considerados pouco mais acima do mediano, eles acabam entregando muito mais facilmente a bola, e isso dificulta a vida do quarterback, já que ele não é elite. Diga aqui nos comentários, torcedores de todos esses 8 times da NFC Sul e NFC Oeste, concordam, discordam com essas campanhas? Aceitariam de boa uma campanha como essa? Você mudaria o quê? Diga aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha curtido. Vamos embora para a nossa touchdown, até a próxima. Valeu!